terceiro, a Pro tá fazendo essa gravação dessa videoaula para explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso conteúdo de matemática do quarto bimestre. Lembrando que o quarto bimestre será o último bimestre que nós vamos ficar no terceiro ano, estamos caminhando aí para um quarto ano, né? Esse ano foi um ano bem diferente do que a gente estava acostumado normalmente em relação às aulas. Nosso costume era ir para a escola todos os dias, estudar em sala presencial. Esse ano foi diferente, nós tivemos as aulas online, mas de qualquer forma foi um ano de aprendizado tanto para vocês quanto para a Pro, né? Foi um ano muito bom, um ano onde que a gente pode se dedicar um pouco mais à família, a outras questões que não necessariamente é aquela correria do dia a dia, mas que a gente pode ficar um pouco mais próximo de quem a gente gosta devido à necessidade do isolamento. Provavelmente agora em novembro nós vamos voltar às aulas presenciais. Lembrando que aqueles pais que não se sentirem seguros para enviar os filhos para a escola não precisam se preocupar, porque não vai ter prejuízo nem de conteúdo e nem prejuízo de faltas, né? A gente vai continuar com esse ensino híbrido, tendo aulas online, tendo as aulas à distância, tendo as nossas aulas virtuais. Então vamos lá, vou iniciar o conteúdo para vocês. Eu pensei bastante no que falar, dei uma estudada legal aqui para a gente poder ter facilidade nesse nosso último bimestre, nesse primeiro assunto dessa última apostila. Então lembrando que a apostila de vocês nova é essa, que tem um menininho desenhado, né? E ela começa falando, em matemática, sobre uma questão chamada deslocamento. Deslocamento é quando a gente sai de um lugar para outro. E como a gente faz para se achar, para se localizar, para não ficar perdido, né? Por exemplo, como que o avião sabe aonde ele tem que ir se não tem uma estrada, se não tem as placas de trânsito, como a gente tem nas estradas, né? Através das localizações, das formas de se localizar, e é isso que a gente vai estudar nesse bimestre, tá? A princípio, a gente precisa saber se orientar através de pontos de referência. Então, por exemplo, eu falo para vocês que eu moro em São Bernardo, na rua Papa Paulo VI, número 151. Tá, mas e aí? Quem nunca veio em São Bernardo, como vai saber onde que é essa rua sem um ponto de referência, né? Ponto de referência são os locais estratégicos muito conhecidos por todas as pessoas e que se eu chegar em qualquer lugar, essas pessoas vão conhecer. Geralmente a Pro usa 2 pontos de referência. Como aqui perto tem um supermercado chamado Joaninho, eu falo ele. Ou eu posso falar que é perto do bombeiro, subindo a rua do bombeiro, que também é um ponto de referência. Então a gente pode usar como ponto de referência bancos, supermercados, agências de correio, locais que sejam de conhecimento geral. Não posso dar exemplo de um carro, não posso dar exemplo de uma pessoa, porque são coisas que podem sair do lugar. Eu sempre uso como ponto de referência coisas que estão fixas, que não vão sair de lá, tá? Então, ponto de referência é isso. Por exemplo, eu sei que o Guilherme estuda no Colégio Guaraci, que ele mora perto de lá. Eu posso usar o Colégio Guaraci, ou eu posso usar o Portal de Jabaquara, que é um condomínio que fica perto da casa dele, que eu sei mais ou menos onde fica, como ponto de referência, né? Um exemplo. Então, o ponto de referência nos ajuda a nos localizar, saber qual a direção que nós temos que seguir, tá? Outra coisa que ajuda as pessoas a se localizar, fiz um desenho aqui para mostrar para vocês, são as direções cardeais, né? Que é conhecida como norte, sul, leste e oeste. A gente sempre precisa, por exemplo, se perder em uma floresta ou algum lugar do tipo, achar o norte. Porque achando o norte, a gente sabe onde é o sul, onde é o leste e onde é o oeste. Ó, eu fiz um desenho aqui meio bobinho, mas é para que vocês entendam que o sol sempre nasce a leste e ele dorme, aqui tá dormindo, ó, tá vendo? A oeste, tá? Então, essas são as direções também que nos ajudam. Então, por exemplo, se eu falar siga para o norte, é certeza que eu devo seguir para frente, tá? Então, siga para o norte. E o sul provavelmente é atrás do norte, tá? Leste, onde o sol nasce, e oeste também é uma forma de se localizar. Observar, por exemplo, se está perdido, que direção o sol está nascendo, saber que ali é o leste, o oposto é o oeste, né? Essa é uma forma de se localizar também. Uma outra coisa que a gente pode usar para se localizar é eu, por exemplo, falar... Pessoal, vejam o que tem à esquerda e o que tem à direita de vocês, né? Eu separei uma imagem, eu vou virar a câmera aqui, ó. Um minutinho para vocês verem, ó. Peraí se eu conseguir virar.